TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje tenho a honra e a satisfação de bater um papo com a professora, mas também amiga, Leonara Rocha. Vamos conversar aqui sobre a trajetória profissional dela na Rede Municipal de Educação, um pouquinho da história de vida dela e a luta que ela vem enfrentando com muita garra e otimismo, uma mensagem que serve para nós, para todos nós. Leonara, seja bem-vinda ao programa Abrindo o Jogo. Seja bem-vinda. Vamos bater um papo aqui. Eu acho que começar sobre você. Quem é Leonara Rocha? Como que você se define? Bom dia a todos. Vai ser boa noite, né? Porque passa a noite, né? Boa noite a todos. A gente grava de manhã, mas ele passa a noite. Então, boa noite. Leonara Rocha é uma menina que nasceu filha de um retirante nordestino, que se casou com uma professora da rede municipal e da rede estadual de ensino de Petrópolis. E nasceu em 1970, né? Naquela época da repressão, que a gente não podia falar, naquela educação mais severa, educada por freiras do Colégio Padre Correia, né? Estudou no Padre Correia? No Padre Correia, minha trajetória de ensino fundamental, que era o ensino primário antigamente, no Colégio Padre Correia, pelas irmãs, assim, muito severas, porque era a época, né? E depois eu fui fazer o magistério, a formação de professores no Colégio Adventista, já na década de 80 também, com aquela severidade toda que é peculiar já da igreja, da doutrina adventista, e, assim, criada nesse ambiente. Mas sempre fui uma pessoa, quem me conhece sabe, né, de uma criticidade muito grande, de não me calar frente às injustiças, de querer dar a minha opinião e, na minha época, sempre muito tolhida mesmo. Você sentia isso naquele momento, né? Sentia isso já dentro de casa, inclusive, porque, assim, o pai já... Não, menina não pode muito questionar, os meninos... Tenho 2 irmãos, né? Os meninos podem questionar Tinha mais liberdade do que os filhos tinham mais liberdade que as filhas? Os filhos tinham mais liberdade do que as meninas, então não podia muito. Enfim, mas eu cresci e já com uma veia dentro de mim, uma coisa assim, que foi surgindo no decorrer da adolescência e da vida adulta, aquela veia política. E essa questão de questionamento, essa questão assim de debate, de levar o aprendizado, aí daí vem essa vontade de ser professora, Leonara? A minha primeira vocação, na verdade, a minha primeira vontade, por incrível que pareça, é essa aqui, o jornalismo, a comunicação, o jornalismo, a informação, comunicar, falar, levar informação para as pessoas com uma facilidade imensa de escrever, né? Eu sempre tive uma facilidade, fui alfabetizada aos 5 anos, então uma facilidade muito grande na comunicação, na expressão, na verbalização. Então, assim, a minha mãe, na medida do possível, o que ela podia, a gente estava vivendo numa recessão, né, sem dinheiro, meu pai era construtor, era pedreiro, então, na medida do que a minha mãe, professora, podia nos proporcionar, era leitura. Então, eu e meus irmãos, nós líamos muito por influência da minha mãe. E depois a minha mãe também colocou o meu pai para ser um leitor. E nós éramos, assim... Tinha um hábito mesmo. Tinha o hábito da leitura e nós éramos associados da Biblioteca Municipal, que muita gente não era. Então, a minha mãe tinha o hábito de fazer a carteirinha dos alunos dela e a gente fez a carteirinha e a gente pegava livro incessantemente. A biblioteca ali, ela tinha aquele fichariozinho ali. Isso. E a gente, eu estudante do liceu, frequentava muito ali, né? Pela proximidade, né?
pela facilidade, É. e por não ter acesso também Com tanta facilidade em casa. Antigamente a gente tem que levar em consideração que não existia Google, né, gente? Não. Então não tinha, o que é isso, o que é aquilo, como se faz isso. A gente ia para enciclopédia. Vai no YouTube, não tem isso. Então, ó, vai na enciclopédia, pega lá né, o livro. E vai ler. A fichinha ali da Biblioteca Municipal, não sei hoje se está informatizado ou não, tem tempo que eu não... Acho que hoje é informatizada. As minhas filhas e o meu filho também eram associados, só falta pequenininha, eu sou mãe de 5 filhos, a gente vai chegar lá público. E é público, né? A biblioteca ali, importante, um fato importante, apesar de a gente estar falando aqui para outros municípios também, mas a Biblioteca Municipal aqui de Petrópolis, ela é acessível, ela é pública, fica ali localizada na Praça Visconde de Mauá, não é isso? Títulos maravilhosos. Do lado da Câmara Municipal, em frente à Secretaria de Educação. Praça da Águia. Do ladinho ali do Liceu Municipal, que é um colégio de referência que você também teve o prazer de dirigir adjuntamente. Adjuntamente lá, a escola que eu me formei, né? Tive a formação no Liceu Municipal. Acredito que muitos petropolitanos estudaram no Liceu, estudam ainda. Meu marido estudou no Liceu. Que é uma escola de referência. De referência. Mas, Leonara, aí vê essa possibilidade, então, né, na questão do magistério. E aí, como é que foi a tua trajetória? Que é importante também a gente falar isso, porque acaba incentivando quem está se formando agora ou buscando uma formação e visa um concurso público. Até porque, uma informação pública aqui, todos têm que saber dessa informação, até dos outros municípios que vão se interessar por essa informação, que já foi anunciado um concurso público para a educação petropolitana. Acredito que 800 e poucas vagas, não sei o número exato, em torno de 850 vagas, escalonadas em vários cargos, mas vai ter concurso para educação. E é importante a trajetória nessas tuas aprovações, né, em concurso público. Como é que foi esse preparo? Você consegue ainda se recordar desse momento da prova? Que geralmente quem é concursado lembra até do momento da prova, lembra até das perguntas. Lembra de tudo. Então, a minha primeira vocação, só retomando um pouquinho, para o pessoal de casa entender, foi realmente o jornalismo. Sim. Só que assim, na minha época, 87, 88, era quase impossível você cursar uma universidade de jornalismo no Rio, né? Eu cheguei a fazer a prova para a Escola Superior de Propaganda e Marketing, fui aprovado, mas meu pai não tinha a menor condição. E também eu tinha engravidado. Eu fui mãe aos 19 anos, eu sou mãe de 5 filhos. E aí veio a possibilidade de, como eu era professora, fiz a prova de 1990, o concurso público da Prefeitura Municipal de Petrópolis, em 1990. E nesse concurso, foi um concurso bem diferente. Por que diferente? E como eu me recordo dele? Fica uma marca na gente, né? Fica. Em 1990, apenas 44 professoras foram aprovadas nesse concurso. Então, a gente se comunica até hoje. Você lembra até do número de... Eu lembro do número de desaprovados. E deve conhecer uma por uma. Eu conheço a maioria. Vou citar aqui a Cláudia Quintanilha. Tem algumas amigas, né? A Márcia. Várias pessoas, amigas, foram aprovadas nesse concurso. E eu tirei a classificação 29ª. Aí, ó, lembra até da classificação. Ficou assim, emblemático. Porque quando chegou, meu irmão comprou o jornal para ver a classificação. E ele falou, teu nome está aqui. E ele já tinha conferido o gabarito. Você foi aprovada. Para mim, era impossível. Não. E aí, veio a minha classificação, só que eu não conseguia nem enxergar o meu nome de tanta felicidade, de tanta alegria que eu estava. E, enfim, foi aprovado, a gente foi... E, assim, depois teve um contrato absurdo, porque não supria a carência de professores, que era enorme. Foi no governo do Paulo Gratacós, saudoso Paulo Gratacós, que sucedeu o governo do Paulo Ratz.
e que sucedeu a que veio logo após a Constituição de 88, que exigia concurso público para suprir os cargos. E eu tenho várias mudanças na sociedade acontecendo, porque tive o prazer aqui de trazer no programa entrevistar, bater um papo com ela, com a Ana Maria Hatz. Ah, sim. E ela ali foi uma deputada federal constituinte. O que é um deputado federal constituinte? Aquele que estava no momento em Brasília, né, com mandato, e promulgou, escreveu, redigiu, votou, debateu a nossa Constituição, que até hoje está em vigor e é uma das leis mais modernas do mundo em termos de avanços, de direitos e garantias e responsabilidade. E aí, por que a gente fala isso da Constituição? Recordamos aqui a nossa amiga Ana Maria, um abraço para ela, porque ali modifica muito, né, o modo dos governos agirem, da sociedade agir, enfim, a Constituição foi emblemática e, consequentemente, teve aí efeitos no teu concurso, efeitos na prefeitura, enfim. E aí foi um concurso que sucedeu, que o Paulo Gratacós veio logo após o Paulo Hatz. Sim. E que a minha cunhada póstuma, né, Sônia Scudesi, que eu não cheguei a conviver, mas é a única irmã do meu marido, preparou todo aquilo, né? Ela era secretária de Educação à época da Constituição, e ela preparou todo aquele campo, ela que preparou o concurso. Uhum. E aí a gente, já no governo do Paulo Gratacós, com outra secretária de Educação, a gente fez o concurso e aí não viu-se que as professoras não estavam preparadas para fazer um concurso de alto gabarito, de alto nível. E modéstia à parte, assim, às vezes eu fico pensando, nossa, eu concorri com pessoas que já tinham a faculdade de pedagogia. Para mais de 1.000 pessoas. Para mais de 1.000 pessoas, muitas mínimo, candidatas, muitas. E eu concorri com amigas que já tinham a faculdade de pedagogia e eu só tinha o magistério. Eu tinha acabado, assim, recém-formada há 3 anos e eu consegui, entendeu? Assim, por conta de muito estudo, muita leitura. Muita leitura, você falou no início, né? É um hábito em casa, tua mãe. Um hábito que a gente, eu faço muita referência à minha mãe, agradeço muito a mãe que eu tive, porque nos incentivou a estar sempre lendo, a estar sempre com um livro na mão. Entre uma boneca e um livro, ela dava um livro. Entre um joguinho e um livro, ela dava o livro. Vamos trazer para o dia de hoje para a criançada. Entre um Tirar celular, o celular e o tablet. Pô, um livro. Um livro, né? E é difícil. Educação mudou muito. A maneira de alfabetizar mudou muito. E a gente tem que estar assim, vendo o que é certo, o que é errado, o que pode. Como adequar, né? Como adequar. Um desafio para as alfabetizadoras. Um desafio enorme. Eu alfabetizei há alguns anos, inclusive jovens e adultos, que é apaixonante, mas assim, é um desafio enorme nos dias atuais. Eu vejo que eu tenho uma filha alfabetizanda ainda. Então, é complicado. Então, vamos lá a trajetória. Logo depois, eu também passei no concurso do Estado e abri mão do Estado. Não fiquei com o Estado, me arrependo. Aí, logo depois, veio um concurso de 92. Como meu filho ainda era pequeno, eu só tinha um filho na época, não fiz o concurso de 92. Me arrependo também. Aí veio logo, em seguida, veio o concurso de 96. E aí eu também, aí já com mais pessoas concorrendo, aí as pessoas se prepararam mais e tal. Em 92 e em 96, aí eu passei no concurso de 96. Na segunda matrícula. Aí peguei a minha segunda matrícula, que esse ano eu faço 25 anos da segunda matrícula. Rede. Assumi em 97, esse ano de 2022 eu já faço 25 anos dela também, podendo me aposentar. Mas só que eu não quero, só que não. Na outra eu já sou aposentada no município, né, desde 2020. E tive uma trajetória na educação brilhante, assim. Para mim, eu acho que... Cumpriu tua missão. Cumpri minha missão. Foram 30 anos de sala de aula. Todas as vezes que eu fui convidada por essa outra vertente política que corre aqui nas minhas veias,
que corre nas suas também. Na parte de administração pública. Na parte da administração pública. Algumas vezes eu fui convidada para compor uma equipe em outra secretaria, mas nunca saí de sala de aula. Eu ia, mas dava um jeito. Uma matrícula lá você mantinha dentro da sala de aula esse contato com os alunos e na outra prestava um serviço na gestão pública. Isso. Na parte de gestão. Isso. E aí, assim... Nunca as duas? Nunca as duas. Encontrar com os meus alunos na rua e eles me reconhecerem até por conta da minha, vamos dizer assim, da minha severidade em sala de aula, de ser mais enérgica, de ser mais exigente. Não, mas foi bom pra gente, a gente gostou, a gente queria a senhora de volta. Se a gente pudesse voltar atrás. Assim, eu fico muito satisfeita quando encontro com eles na rua. Quando eu, de vez em quando, tô nas escolas, sendo diretora adjunta, orientadora, aparece um ex-aluno para me visitar. Entendeu? E isso é imensamente gratificante para um professor. Eu vim visitar a Dona Léo. Eles me apelidaram de Dona Léo carinhosamente lá em Correias. Vim te visitar. E a trajetória foi muito boa e está sendo muito boa. Gosto de ser diretora adjunta, gosto de estar à frente na gestão. Sou diretora adjunta hoje, em 2022, há 18 anos. Ainda estou, embora licenciada, né? Hoje licenciada, e a gente vai falar disso vamos falar no segundo bloco. No segundo bloco nós vamos falar um pouquinho da tua luta, que serve de incentivo para nós, para mim, que estou aqui do lado, né? Às vezes a gente reclama um pouco da vida, né, Leonardo? E enfrentar as dificuldades com otimismo, com esperança, não deixar a peteca cair, eu tenho certeza que serve de lição. A gente quer dar lição aqui de moral a ninguém, pelo contrário, mas de incentivo. Para muita gente, às vezes está lá nos assistindo agora, está um pouquinho desanimado, está um pouquinho aqui, e vamos sacudir essa poeira aí com a tua palavra. Porque a vida não para, Não para, né? Não pode parar. E a educação é muito isso, né? Educação é muito ação. Quem não conhece, não sabe que o dia a dia ali, você acabou de falar que os alunos te procuram, então assim, tem uma referência em você, no professor. Você, enquanto professora, um aluno acaba tendo uma referência, um desabafo, uma questão familiar. Vai muito além de ensino, não é isso? Vai muito além. E o professor, ele tem que ouvir, ele tem que conversar. O diretor, o orientador, o aluno, às vezes ele não tem com quem falar em casa, ele não tem com quem se abrir, ele tem medo de falar e falar sobre tudo. Eu dei aula numa comunidade, eu me aposentei nessa comunidade, que eu amo muito. Aliás, devo amar tanto porque é a comunidade que eu nasci, o Atílio Marotti. Dei aula ali no Liceu Carlos Chagas e sou professora de ciências, professora de matemática, e dando aula ali, falava sobre doenças sexualmente transmissíveis, as prevenções e a gravidez na adolescência, né? Falava abertamente com os meninos, inventei uns jogos também que eu utilizei muito no Batalha Arte, quando dei aula. Vamos falar, vamos conversar, vamos falar sobre isso em sala de aula. Uma professora vai falar sobre isso. Não, a gente vai falar sobre isso. E um dia encontrei com uma aluna no ônibus, ela tinha feito 18 anos. Aí ela falou: professora, na minha família, as minhas amigas, todo mundo já é mãe aos 18 anos. Só que eu não. Sabe por quê? Eu lembro da senhora ensinando a gente, dando aula pra gente. Eu não fui mãe aos 18 anos. Cheguei até aqui e eu falei assim, muito legal, ficou. Agora eu queria falar um pouquinho, assim, da educação petropolitana de maneira geral. Estou falando aqui com o ex-subsecretário de Educação, e eu sempre percebi na gestão municipal de educação como um todo, não falando de governos específicos, mas de maneira geral. Quando a gente fala de educação, né, Leonardo, é bom a gente frisar que não é destacando ou mirando, ou enfim, uma pessoa em especial ou uma pessoa a par. Fala-se de rede. Rede. Quando a gente, sobretudo municipal, trabalha-se muito em rede, trabalha-se muito, né, em conjunto, e essa harmonia, esse pensamento
em bloco, esse pensamento de grupo, esse pensamento do coletivo é que faz a diferença. Não adianta você pensar em uma escola pontualmente ou uma unidade ter um tratamento que fica, de repente, além de uma escola particular e as demais, que quando a gente fala aqui em Petrópolis, são 187 unidades. Isso que eu queria chegar aí. Fora os EMEIs e os SEIs, né? EMEIs muito são grande. escolas de educação infantil, né? Para os maiorzinhos. Ainda temos EMEIs, né? Mesmo que poucos a gente ainda tem. E os SEIs, nós temos quantos SEIs? SEIs são quase 90 centros de educação infantil. 180 e poucas escolas, né? 187. EMEIs e SEIs. Até 2021 eram 187. Não sei se aumentou ou diminuiu, porque A um pouquinho afastado, né? A gente sempre pensei assim, olhar a educação de Petrópolis ou de qualquer outra cidade, olhar a educação lá de cima e ver, fazer um estudo geral do que a gente pode mexer aqui ou ali para a gente até economizar os espaços, né, Fides? Teve uma situação lá em Correias que ficou exemplar. Esse ponto, agora eu vou nominar. E quando a gente dá um nome, fica mais fácil a gente caracterizar. Você quis dizer que o redimensionamento da rede. Isso. É um tema, eu vou te falar, é um tema bem polêmico. Bem polêmico. Complexo. Porque eu aprendi isso na educação, tá, gente? Estou rindo aqui, mas rindo de felicidade, porque foi um aprendizado que eu tive. Quando a gente fala PPP, Projeto Político Pedagógico, e cada unidade tem o seu. Por quê? O estilo de vida, ou como a comunidade se organiza em determinado bairro é de uma forma, na zona rural é de outra. Estou dando um exemplo aqui mais distinto para perceber, para ter essa percepção. Uma escola do centro é uma forma de organização, uma escola mais, né, uma unidade. Então, esse redimensionamento, ele passa muito, ele envolve muito, eu tenho esse embate quando chega nas especificidades locais. Que é muito diferente. Muito diferente, porque aí você também não pode pensar um redimensionamento de rede, seja aqui em Petrópolis, seja em Juiz de Fora, Belo Horizonte, enfim, não importa, não estou falando de município. Porque você tem que pensar, não é a quantidade de alunos, mas sim a demanda atendida, porque escola vai muito além de muros, né, Leonardo? Muito. Mexe não com a vida prédio, de né? todo mundo quando você redimensiona um bairro. Né? Porque você redimensiona. acaba sendo a referência. Isso. Vai fazer alguma atividade na área de saúde pública. Vai ser na escola municipal tal. Já é a referência. Isso. Vai fazer alguma ação social, Secretaria de Assistência Social. Vacinação. Vacinação até de animais, antirrábica. Na escola municipal, ali. Mexe com tudo. Então a escola mexe com saúde pública, mexe com essa questão de causa animal, mexe com a vida toda comunitária. A escola realmente, a gente não fala isso aqui de a esmo, né? A gente fala com propriedade. Saindo do nosso lar, da nossa casa, olha, uma grande referência é a escola. Isso aí. Uma das grandes, tem mais, tem outras, a gente pode citar aqui a igreja, né, as instituições religiosas. Um dos primeiros núcleos da família, da criança, né? Você confia, né? O pai, né? Vamos falar aqui a verdade, né, galera? Leonardo, a gente, como pai, você coloca seu filho ali, você confia. Aquelas pessoas. Seu filho de 3 anos, 2 anos, às vezes até bebê, que a gente já vê escola que tem esse atendimento. Você confia ali. Naquela educadora, SEI, né? naquela diretora, naquela organização do SEI. Meu filho está protegido ali. Não, e vamos falar a verdade, passa governo, enfim, tem que se dar o elogio aos profissionais de educação de Petrópolis. Demais. Vamos falar, a gente está quase aqui encerrando já o primeiro bloco, vamos falar um pouquinho no segundo dessa questão dos profissionais de educação. Nós temos profissionais gabaritados, brilhantes, amigas que conviveram comigo na minha trajetória, que eu olho assim, eu
Vou falar o nome aqui. Não, eu vou falar o nome aqui, fala Carla Alessandra. Ela é uma. Mandar um delas. beijo enorme para Um abraço você. para ela. Nós nos conhecemos sentadas na Secretaria de Educação, vendo turma, alguma coisa, como professoras. Depois eu tive a honra de trabalhar na escola dela e ela ser minha diretora. Depois eu tive a honra dela ser a chefe do fundamental. São muitas diferentes. Leonardo, eu vou te pedir aqui licença. Nós vamos chamar o nosso intervalo. Dentro de um minutinho a gente volta. Que esse papo agradável, gostoso de falar de educação é muito bom. É falar do futuro, é falar dos nossos jovens, das nossas crianças. Gente, dentro de um minutinho a gente retorna com o programa Abrindo o Jogo. Até já. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Hoje o nosso bate-papo com a professora Leonara Rocha. Conversamos um pouquinho aqui no primeiro bloco sobre educação, falamos um pouquinho de educação metropolitana, da trajetória dela como concursada da rede municipal. E vamos agora dar essa continuidade e entrar aqui num assunto que ela vem enfrentando, uma questão pessoal que ela vai nos trazer aqui, quis nos brindar com essa experiência, com esse aprendizado e com essa luta. Leonara, vamos aqui continuar aqui com o assunto educação, que a gente vinha falando, falar da rede, né? A gente estava falando dos profissionais, que Petrópolis, ele é um celeiro assim, de grandes profissionais, de talentos, né? Pratas da casa, realmente, e que a gente tem que valorizar. Muito, e muito. Eles têm que ser muito valorizados. E eu acho que na medida que os anos avançam, eles realmente estão sendo valorizados. Agora eu vi uma situação dos secretários escolares, né, que trabalham muito. Não é só o professor que está em sala de aula, existem os bastidores. Nós falamos aqui, profissionais de educação. Quem são esses profissionais? Desde o zelador, que não existe mais esse cargo, né? Mas são os auxiliares de serviços gerais. Como é que uma escola funciona se não tiver auxiliar? Se não tiver o cozinheiro, né? Se não tiver o inspetor de disciplina, se não tiver os secretários escolares, que parece que agora estão sendo bem valorizados também, né? Acompanhei aí a fala da Rose. E assim, eu queria retomar um pouquinho, falar que a gente tem que chegar na educação de qualquer município e ver a educação como um todo, mirando lá de cima, como se a gente estivesse sobrevoando, dando um passeio nessas escolas e vendo o que a gente pode, o que não pode fazer para melhorar. Às vezes a gente chega numa comunidade e até teve um secretário, amigo meu, que recuava um pouco às vezes, porque ele queria fazer aquela mudança, vamos otimizar esse bairro aqui, esse distrito, essa situação, mas os pais são muito assim, reticentes, eles se seguram muito, eles são muito, não querem a mudança, entendeu? Então, assim, às vezes fácil, né? Não é fácil mudar, mas assim, às vezes a gente pode ouvir os dois lados e tentar melhorar. Houve uma situação de otimização de espaços lá em Correias, quando a minha amiga Cláudia Quintanilha era secretária, que ficou top. Organizou a vida do bairro. Então, assim, foi e está sendo... Uma mudança necessária. Uma mudança necessária, uma experiência que você não precisa gastar tantos milhões
para construir um novo espaço, né? Sendo que no próprio bairro você pode organizar de maneira tal que supra as necessidades educacionais daquela comunidade. Quero falar também de um tema que eu sempre pensei muito. Sou afiliada ao PDT, né? Nem sei se eu posso falar, mas por uma convicção de educação, educacional, por conta do Leonel Brizola e de todo o ideal dele, do Darcy Ribeiro, me encontro no PDT até hoje. Fico bem relutante em ter que sair, mas sei que daqui a pouco eu vou ter que sair, porque a política também não para, como a nossa vida, né? E já me sinalizaram, daqui a pouco tem que sair daí e vir para cá e tal. Mas, assim, há um descontinuismo político. Isso é um tema literário, educacional, inclusive. Porque, às vezes, o governo faz uma política educacional e entra outro governo e desconstrói aquilo ali. Então, tudo cai de novo por terra. Porque a gente vinha conversando no carro, eu e meu marido, e há uma fogueira de egos, né? A gente também fala muito sobre isso, sem citar nomes. Ah, não, eu não vou dar continuidade ao que o meu antecessor fez. E isso, além de perder milhões do Fundeb, que é a nossa verba da educação, dar não sei quantos passos para trás e deixar aquela ideia daquela política educacional morrer. O que você falou, independentemente da pessoa, de pessoas, de cidades, de governo ou de partido, você tem a tua opinião, a convicção política é sua, não está citando o nome de nenhum pré-candidato aqui, de nenhum candidato. Nem podemos, né? O que não é permitido, vamos dizer assim, por lei, né? E não é também a nossa pretensão, mas falar de políticas públicas, seja ela educacional, de saúde, esse é um ponto pacífico, até a nível federal, tá vindo as eleições aí para presidente, de realmente, não importa que ganhe um governo de esquerda, de direita, de centro, aquele que vier a ter o êxito, né, a maioria chancelada da população chancelou aquele governo, independentemente qual lado que for de centro, e não importa, é realmente ver os pontos positivos e continuar do governo que está agora. Se for o mesmo que ganhou, enfim, dá continuidade, mas se não for, ver também os pontos positivos que ele deveria ter visto do que ele sucedeu, certo? Ver os pontos positivos e dar continuidade, porque isso reflete não no governo dele, não nos governos deles ou dela, né, que pode ser uma mulher vir a vencer. Nós temos uma pré-candidata a presidente também, mulher. Mas dá continuidade porque não reflete no governo deles, reflete no nosso dia a dia. E esse dia a dia, quem sente é a população, isso aí. Quem sente, a gente falando aqui, eu estou dando esse exemplo de governo federal, mas pode impactar ali no estado, no município, na nossa cidade, na nossa vida, no nosso bairro, no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala em continuidade de serviço público, em continuidade de política pública, é nesse sentido. E para a gente encerrar aqui o assunto educação, vou deixar um abraço para sempre amiga, batalhadora, lutadora, em nome dela, mas a todo o sindicato dos profissionais de educação, CEP. A Rose é uma guerreira, lá o pessoal que sempre acompanha ela, que é um colegiado, um grupo, né? São lutadores, vão à luta, eles arregaçam a manga mesmo. Vão lutar por nós. Eles lutam mesmo pelos profissionais de educação. Então, Petrópolis e região tem um sindicato forte. Importante. Nós temos liderança, né? Existem as lideranças. A gente tem que respeitar as lideranças, porque tem a parte da administração pública, tem que respeitar a secretária que está atual, ou quem vier a suceder. Temos que respeitar. Tem que respeitar. Tem que também levar em consideração o trabalho que já foram feitos pelas antecessoras. Porque olha, o pouco que eu acompanho educação pública em Petrópolis, são 5 anos que eu acompanho, infelizmente não sou concursado, não tenho esse prazer de ser concursado. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Então, mas o pouco que eu acompanho,
eu vejo ali quem está à frente sempre muito amor, muita dedicação, veste a camisa mesmo, sobretudo quando é profissional que é da rede. Muitas diretoras dedicadas, olha, muitas veste diretoras. a camisa, não só as diretoras, a equipe gestora, as secretárias, enfim, você vê uma dedicação muito grande. Você vê assim uma gestão. Tive a possibilidade de fazer a transição com a professora Adriana de Paula. Você via no olhar dela a intenção, a boa intenção, a vontade de dar continuidade, de fazer um bom trabalho para a educação pública petropolitana. Então isso aí é um fato público, um fato notório, e é que a rede municipal de Petrópolis tem grandes e grandes profissionais e tem a intenção ali de levar o melhor para a cidade. Elas têm. Mas, Leonara, não mudando de 8 para 80, mas aí o nosso tempo avança, a gente tem que... Passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu falei Vamos que passa lá. rápido. Fato que você vem enfrentando uma situação pessoal e você mesmo se colocou aqui à disposição para estar falando um pouquinho. Eu não vou te fazer pergunta, eu vou te deixar à vontade para falar do jeito que você quiser, da forma que quiser, que eu tenho certeza que vai incentivar muitas pessoas a questão dessa luta, dessa dedicação aí, e eu tenho certeza aqui da tua vitória. Graças a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Tem Jesus, muita gente Leonara. orando, tem muita gente orando mesmo. Eu creio na minha vitória. Então, o meu problema já é recorrente, não é de agora. O meu problema começou em exames corriqueiros do dia a dia, fazendo o exame de colo do útero, de rotina. Então, a minha médica, mandar um beijo para ela, que é minha prima, doutora Celina Maidana, fazendo o exame de mama. Opa, 27 anos eu tinha. Opa, vi uma coisa aqui. Aí pedi os exames, quer dizer, hoje tem muito mais tecnologia do que 97. Acesso, não, acesso. O SUS é referência para o mundo, né, para o mundo inteiro. Então, assim, em 97 eu já retirei um tumor que foi mandado para biópsia e, felizmente, benigno. O tempo passou. 5 anos depois, eu tive filhas gêmeas, tive uma gravidez gemelar, tive uma complicação exatamente no seio, na mama direita, ao amamentar as minhas filhas. Tive uma complicação, uma situação bem inusitada, né? E fui parar no hospital na época da Páscoa. Sim. E aí, quando chegou lá no hospital, eu fui fazer um procedimento de emergência e o médico, a Celina não estava, e o médico que foi fazer o procedimento, era domingo de Páscoa, foi fazer o procedimento, viu já o meu seio, ele estava aberto, ele abriu, e aí ele inchou muito e abriu, e lá também tinha tumores, e ele mandou para biópsia, e lá na biópsia também benigno. O tempo passou e eu sempre acompanhando, tive outras gravidezes, né? E fui acompanhando. Quando foi em 2015, de novo, eu mesma fazendo o autoexame, percebi a importância do autoexame, eu mesma percebi alguma coisa. E aí eu fui e procurei médico de novo, acho que foi a Celina, e acompanhamos e vimos mamografia, nada. Ela viu que tinha, depois aquele tumor desapareceu. Realmente ele não estava ali, eu de vez em quando olhava. 2016, devo ter dado uma vacilada. 2017, procurei mastologista de novo, fui no mastologista especificamente, pedi os exames, fiz a mamografia e ele não estava mais ali. Aí veio 2018, pô, graças a Deus ele não está ali. Veio 2018, 2019, fui trabalhar no liceu, na gestão, na equipe gestora, e a gente vai deixando de lado. Quando foi em 2020,
pandemia, perdi meus Estresse, pais, estresse, meus pais faleceram durante a pandemia, não do Covid, mas de outras situações, perdi diversos tios, ninguém de Covid, aquela situação toda, mas eu fui fazer o exame e apareceu um carocinho. Vamos acompanhar, vamos ficar acompanhando, ainda não é caso de cirurgia, vamos acompanhar. Em 2021, eu retirei o útero. Então, me dediquei à situação de retirar, de fazer o procedimento da retirada de útero, trompa e ovário. Me dediquei a essa situação. Controlando ali o seio e tal. Quando foi no final de 2021, inusitadamente, tomei banho, quando eu olhei para o espelho, o mamilo tinha totalmente entrado para dentro. O mamilo. E isso é um sintoma especificamente que pode ter um câncer ali, um carcinoma ali. Como eu tenho uma outra prima médica, e estávamos numa festa de família, ela não estava, mas estava a minha outra prima, comentei com ela, preciso falar com você. Tinha falado já com meu marido, tinha falado com as minhas filhas, que hoje são adultas. Está acontecendo uma situação aqui, vamos no banheiro agora. Minha prima falou, vamos no banheiro agora. Aí fui no banheiro com ela, ela falou, levanta, quero ver. Não é a médica, é a prima amiga, né, do coração. Aí ela falou, posso tirar uma foto e mandar para sua prima médica? Eu falei, pode. Tirou uma foto, mandou para minha prima, isso já era 10 e pouca da noite. Eu falei, ela não vai ver agora, não vai se interessar. Começou a mandar mensagem. Não, isso aí tá complicado, já vou pedir exame. E ela não é mastologista, ela é hematologista. Mas eu entendo. Não. Segunda-feira vem aqui no meu consultório, vem pegar os exames, já estou pedindo exame para você. E eu fiquei meio apavorada. Falei, opa, ela tá muito ansiosa. E aí peguei os exames, falei, o que está acontecendo? Ela vai fazer os exames, depois a gente conversa. E para ontem? Aí eu falei, tem coisa aí. E aí veio já final de ano, aquela situação, eu candidata nas eleições da minha escola, temos eleições para diretores, um estresse enorme, movimentamos muito o bairro, é bom a eleição por causa disso, né? Movimentou toda a comunidade escolar e eu naquela pilha toda. Quando acabou a eleição, quando acabou o ano, eu falei, agora eu vou começar a fazer os exames, tirei licença, né? Comecei a ver. Tratar a saúde. Até para tratar a saúde. Por um conselho seu, tira licença e tal. E eu comecei a tratar a saúde. Como aqui em Petrópolis estava difícil arrumar um mastologista particular que me acompanhasse, não tinha vaga, eu então contei para o meu filho a situação que estava acontecendo comigo. Ele ficou apavorado. Mãe, não me contou antes e tal. E marcamos em Três Rios. E foi lá em Três Rios, numa clínica, numa mega clínica, que ele diagnosticou o carcinoma, já em fevereiro. E aí veio a tragédia de Petrópolis, o laboratório é aqui, que eles mandam para cá, 3 dias para cá, veio aquela situação toda, perdi meu primo na tragédia, né? Aquela situação toda que quem é meu amigo, quem é meu parente, já conhece. E aí, tão logo achamos o meu primo que faleceu no desastre do ônibus, no mesmo dia que a gente achou, eu estava recebendo o diagnóstico do câncer e foi muito difícil aquele dia, aquela pancada grande de reconhecer, da família estar lá reconhecendo o primo no Instituto Médico Legal e eu estar lá em Três Rios com meu marido recebendo a notícia. Foi impactante para mim ter que falar com meus irmãos, com os meus filhos, com os meus parentes. No dia da gente estar enterrando o Gabriel, foi uma situação difícil. Reuni meus primos ali já no cemitério no momento, e poder falar, e ter que falar aquilo ali para eles. Foi difícil, mas eu sou uma pessoa guerreira, lutadora, que enfrenta todas as dificuldades da minha vida, que não foram poucas, que são inúmeras, sempre de cabeça erguida e de peito aberto. Então, essa mensagem de estar careca hoje, sendo uma mulher extremamente vaidosa, perder todos os cabelos do seu corpo,
os cílios, as sobrancelhas, assim, e o cabelo. Tá sendo difícil, mas eu enfrento realmente de peito aberto. Força da família. Com né? a força Apoio da família, o apoio do meu marido, que está aqui no estúdio agora, bastidor, né? no bastidor. Falei com ele, não vou usar mais lenço, nem toquinha, nem gorrinho, não vou usar nada. Vou assumir a minha careca. E ele falou, não, assume a tua careca, tira o lenço. Eu ganhei lenços de amigas que eu nem conheço pessoalmente. Me mandaram carinhosamente. Eu estou recebendo assim, muito apoio, muito carinho, muita solidariedade dos meus sobrinhos, que eu almocei com 2 deles ontem. Meu sobrinho que mora em São Paulo. Assim, a gente se fala diariamente. Meu irmão. Leonara, até a força para te agradeço, nós te agradecemos, na verdade. A força de você vir aqui hoje, falar um pouquinho sobre a educação que você ama, até mesmo para expor a tua autoestima, né? E a questão também da tua força de vir aqui, porque o tratamento, a quimioterapia não é mole. Não é fácil. Você relata para mim, tem relatado que sempre passa mal depois, o enjoo é muito grande, não é fácil. Não é fácil. Não é qualquer se levantar, realmente sair da cama, se levantar, vir qualquer tipo de atividade, é um esforço pessoal muito grande e a gente te agradece, né? Reconhece e agradece aí teu depoimento hoje. Isso. Mulheres, a gente termina que horas? 50 minutos? Tá quase mulheres a partir dos 40, as mulheres sempre, né? Desde que já na adolescência devem praticar o autoexame diariamente, porque o câncer, ele é surpreendente, ele chega do nada, ele brota na nossa vida do nada. Então, assim, eu tenho um histórico familiar já de pessoas com câncer. A minha tia morreu segurando a minha mão 1 mês antes do Gabriel de ter a tragédia. Então, assim, eu já tenho o histórico familiar da minha tia, do meu pai, que morreu com câncer. Então, assim, a gente tem que estar praticando o autoexame todos os dias. Toda vez que lembrar, você praticar o autoexame. E, a partir dos 40 anos, né, fazer a mamografia. E eu vou além, faz a ultrassonografia. A ultrassonografia te dá uma visão mais ampla, geral. Eu sei que o SUS, às vezes, falha no atendimento, na fila, mas, assim, eu acho que tem prioridades. Tentar, né? Prioridades. Em vez de eu fazer uma coisa que gastar meu dinheiro aqui, tentar investir na sua saúde para você não estar passando pelo que eu estou passando agora. Que foi, assim, já esperado, né? Mas que é muito doloroso o tratamento, né? Você ir toda sexta-feira. Eu fiz durante 3 meses quimioterapia semanal, toda semana. Agora a quimioterapia, eu já estou na fase vermelha, fazendo de 21 em 21 dias, 4 sessões. Depois eu vou retirar a mama por completo, né? E não é fácil, não. Depois algumas sessões de radioterapia. Então fica aqui o meu recado e o meu agradecimento ao Fídias Alves. E o meu recado para todas as mulheres, já que a gente está falando nesse bloco aqui sobre o câncer de mama, não deixarem de praticar o autoexame e sempre procurar seu médico, procurar fazer, né? Eu falo com as minhas amigas, ajuda, né, eu estou numa campanha e sempre falando com uma, com outra, usando as redes sociais. E mandar um beijo enorme para as minhas amigas e todos os meus amigos dessa nossa trajetória na educação, na rede, né, que é uma rede municipal de educação. Mandar um beijo para Ana Maria Hatz, que é uma grande liderança na minha vida, que foi quem me encaminhou na política, quem me ensinou, quem fez os primeiros ensaios comigo. Agradecer a todos os amigos, a todas as diretoras, as mensagens de otimismo, agradecer aos meus amigos da educação, às minhas amigas da educação e sempre de cabeça erguida, nós vamos conseguir. Um dia a gente chega lá, a vida não para, mas a gente vai chegar num estágio tal de satisfação na área educacional e na área da saúde também. Um beijo a todos. Agradecimento especial a todos os meus familiares e ao meu amigo Fídias, que a gente está sempre junto aqui. E um beijo também para Alexandre Aragão. Tem que mandar, né? Senão o Alexandre vai ficar com ciúme. Senão ele fica com ciúme. E agradecer a vocês que nos acompanharam. O programa, olha,
Fica aqui meu agradecimento também, a tua dedicação, força de vontade e disponibilidade. Fica o convite para um próximo programa, tá, Leonardo? A gente volta. Vou voltar. A gente volta já com o cabelo aqui, Se já Deus com tudo quiser, resolvido. em nome de Jesus. E agradecer a você que nos acompanhou. Fiquem com Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até o próximo programa Abrindo o Jogo. E aí, recordei do meu... TVC, a TV do Correio da Manhã.